Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jornalista crava a ida de Braz à Inglaterra para buscar contratação de reforço bombástico. Internacional perdeu, Thiago Maia pode continuar no Flamengo. Gabigol pede 3,5 milhões por mês para renovar com o Flamengo. Flamengo vence mais uma na Copinha e se aproxima do pentacampeonato. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Vamos começar logo o nosso programa de hoje com uma excelente notícia. Os garotos do Ninho venceram ontem nos pênaltis o Aster, que nunca havia perdido uma partida desde a sua fundação, há mais de um ano. Esse time aí eliminou o poderoso Palmeiras. E com isso, o Mengão está nas semifinais da competição. O outro classificado foi o Cruzeiro de Minas Gerais. Agora, os cariocas e mineiros se enfrentam na luta por uma vaga na semifinal, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, na Arena Barueri, às 19h30, horário de Brasília. Para chegar até as semifinais, o Cruzeiro fez 1-0 no Curitiba com gol aos 30 minutos do segundo tempo, marcado por Pedrão em Barueri. Por outro lado, o Flamengo sofreu, mas eliminou o Aster de São Paulo por 4-3 nos pênaltis, depois do empate no jogo normal, com gol marcado pelo artilheiro da competição, Wellington. Esse jogo foi em Osasco. O grande herói da partida foi o goleiro Lucas Furtado, que pegou 2 pênaltis e fez excelentes defesas durante a partida. Depois do duelo, durante uma entrevista, ele abriu o coração muito emocionado sobre a sensação da vitória. Falou dos seus sonhos na carreira e a meta na competição, que é bater campeão. A história de Lucas Furtado na Copinha é curiosa. No início da campanha, o jovem era a terceira opção, com Diogo Alves e Caio Baroni na preferência do técnico. Porém, a dupla saiu de Osasco e seguiu para o elenco profissional, na preparação para os jogos do Campeonato Carioca. Então, o camisa 20 herdou a vaga nos mata-matas e vem sendo destaque com defesas importantes. Na outra semifinal, portanto, Novo Horizontino e Corinthians jogam na segunda-feira também na Neoquímica Arena. A bola rola às 21h30, horário de Brasília. Para chegar entre os 4 melhores, o time do interior paulista fez 3-1 no Atlético Paranaense. Já a equipe da capital tirou o América Mineiro com uma vitória tranquila por 2-0. Flamengo e Cruzeiro têm campanhas idênticas na Copinha. Ambos os times possuem 6 vitórias e um empate. O empate do Flamengo foi nessa sexta-feira contra o Aster. Já os mineiros ficaram no 1-1 contra o Nova Mutum do Mato Grosso na segunda rodada, da primeira fase. Ou seja, ambos estão invictos na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. As 7 partidas do Flamengo na Copinha foram no Estádio Municipal José Liberati. Agora, pela primeira vez, o Flamengo vai sair de Osasco. Por outro lado, o Cruzeiro atuou na Arena Barueri nas oitavas de final contra o Santos e diante do Coritiba pelas quartas de final. Dessa forma, os vencedores dos jogos dessa segunda-feira avançam para a grande final, que está marcada para o dia 25 de janeiro, como tradicionalmente ocorre a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A data marca o aniversário da cidade de São Paulo, que completará 470 anos na ocasião. Parabéns, garotada! Faltam só 2 jogos para o nosso Penta. Bora lá! O Flamengo está perto de confirmar mais uma partida no Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro. Além da sequência dos 4 primeiros jogos, 2 no Norte e 2 no Nordeste, o Mengão vai disputar um jogo contra o Bangu, válido pela 8ª rodada, no Espírito Santo ou em Minas Gerais. A informação é do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo. As cidades favoritas para receberem o jogo do Flamengo são Cariacica, no Espírito Santo, e Uberlândia, em Minas Gerais, 2 locais onde o Flamengo jogou em 2023. Mandante da partida, o Bangu é quem negocia com as cidades e tem preferência pelo estádio Kleber Andrade, na cidade capixaba. Segundo Renan Moura, a FERJ deve oficializar o local da partida na próxima semana. O Kleber Andrade foi a principal escolha do Flamengo para mandar seus jogos quando não teve o Maracanã nos últimos anos.
Em 2023, por exemplo, o clube mandou partidas no Carioca e no Brasileirão lá naquele estádio. Ele costuma receber a sua capacidade máxima de 21.152 torcedores em jogos do Flamengo e a torcida certamente está ansiosa por um acerto. Caso a partida aconteça em Uberlândia, será no estádio Parque do Sabiá. O Flamengo tem apenas 8 jogos no estádio, mas possui histórias marcantes e costuma levar grande público para os seus jogos. Em 2023, o Mengão venceu o América Mineiro por 3-0 em um estádio lotado de rubro-negros. Rumores também apontaram que o jogo poderia ser em Aracaju, mas a cidade está descartada. O Flamengo viajou para os Estados Unidos nessa semana para realizar 2 amistosos em solo americano. De acordo com informações do jornalista Gabriel Wacker, o Philadelphia e Flamengo vai ter a transmissão agora do Sport TV, canal fechado, né? Dessa forma, a Band TV aberta vai fazer a cobertura somente do segundo jogo do Flamengo nos Estados Unidos no dia 27 contra o Orlando City. O Flamengo está nos Estados Unidos e, dessa forma, o time vai ficar no país da América do Norte por 13 dias. Além disso, o elenco do Flamengo fará trabalhos em período integral em 4 datas. Por outro lado, os jogadores vão receber 2 folgas nesse espaço de tempo. Manchete Internacional perdeu, Thiago Maia pode continuar no Flamengo. O Thiago Maia pode continuar no Flamengo, diferente daquilo que muitos davam como certo. O Internacional tinha demonstrado seu interesse pelo craque e feito uma proposta, mas o clube da Gávea aparentemente a rejeitou e está pedindo bem mais, uma vez que o Colorado é um rival direto do Mengão. Muitos consideravam que o Thiago Maia já estava fora do Flamengo, principalmente depois de sair a informação de que ele ficaria para trás no Rio de Janeiro, enquanto os seus companheiros de equipe do elenco principal do clube viajariam para os Estados Unidos para os treinamentos e amistosos. Contudo, esse caso não parece estar 100% resolvido. Aspas, o Flamengo não liberou, afirmou o portal Gazeta do Urubu. Não tem viagem programada para Porto Alegre para se apresentar ao Internacional, porque não tem acerto. Muito pelo contrário, o Internacional ofereceu 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais na cotação atual, enquanto o Flamengo pediu 5 milhões de euros, 29 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos que o Flamengo tem pelo jogador. Vale a pena lembrar que quando o Flamengo comprou 50% do Thiago, do Lille da França, em 2021, o clube pagou bem menos que 5 milhões de euros, 3,8 milhões de euros, cerca de 20 milhões na cotação atual. De acordo com o portal, não é que o valor do Thiago Maia cresceu muito ao longo desses anos, mas a diretoria do Flamengo definiu essa quantia como uma estratégia de venda. O Flamengo entende que o Inter será um rival direto na briga pelo Campeonato Brasileiro e, sendo assim, só aceita vender o jogador se for com valores que o Flamengo entende que possa utilizar na contratação de um outro jogador para a mesma posição. Outro fator que faz o Flamengo dificultar cada vez mais as tratativas com o Internacional é a Copa América, né? O futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América, segundo a CBF. O Eric Pulgar, por exemplo, é um jogador que certamente vai ser convocado para a seleção chilena. E o Thiago Maia joga na mesma posição que ele. Então, seria um jogador muito importante durante esse período da Copa América, que está sendo prevista aí para durar 9 rodadas do Brasileirão, entre os dias 21 de junho e 15 de julho. Por conta disso, a diretoria do Flamengo está tentando proteger o seu volante, que acha muito importante para o elenco. Manchete, Gabigol pede 3,5 milhões por mês para renovar com o Flamengo. O Gabigol continua sem renovar o seu contrato com o Mengão e o seu vínculo atual expira em dezembro de 2024, ou seja, ele só vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Flamengo de graça agora a partir de julho. A guerra de narrativas do clube com o staff do jogador continua a todo vapor. As negociações estavam bem encaminhadas antes do término do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas isso tudo aí mudou, a ponto de outras equipes se mostrarem interessadas na contratação do camisa 10. O Corinthians, por exemplo,
ensaiou uma proposta para levá-lo para o Parque São Jorge, mas acabou desistindo das conversas pelos altos valores envolvidos. Agora, de acordo com informações do jornalista Renato Maurício Prado, do portal UOL Esportes, uma fonte do Flamengo afirma que o Gabigol quer mais 5 anos de contrato para atingir uma década no Flamengo. Essa informação corrobora com o que o Bola VIP Brasil tem noticiado nas últimas semanas, desde o início aí das conversas. Mas agora, segundo o comunicador, o Gabigol pede 3,5 milhões por mês para renovar com o Flamengo. Antes do embarque para Orlando, o presidente Rodolfo Landim afirmou que não tinha nenhum tipo de acordo verbal com o empresário do jogador para a renovação do atleta, mas existem conversas sim em evolução. Aspas, óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo, mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados, afirmou Landim. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro, completou o presidente do Flamengo. O Bruno Henrique, ele renovou com o Flamengo até 2026 no ano passado, mas o anúncio foi feito somente no início desse ano, com post nas redes sociais do clube e direito à entrevista coletiva. De acordo com Renato Maurício Prado, em seu blog no UOL Esportes, o acordo não sairá barato para os cofres do Flamengo, já que o jogador tinha recebido uma proposta muito gorda do Palmeiras. A remuneração prevista no contrato dele é de R$2,5 milhões por mês e mais 10 milhões de bônus caso metas sejam alcançadas no período, segundo informações lá do Renato Maurício Prado. O Flamengo vai gastar com o Bruno Henrique, em 3 anos, mais do que o seu faturamento anual com o patrocínio master da PixBet, R$85 milhões, afirmou uma fonte do Flamengo ao jornalista Renato Maurício Prado. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Manchete, jornalista crava a ida de Braz à Inglaterra para buscar contratação de reforço bombástico. Desde a chegada do Marcos Braz e do Bruno Spindel na Europa, o Flamengo voltou a ficar ativo e agressivo no mercado da bola. Na tarde dessa sexta-feira, o Flamengo fechou a contratação do Matias Vinha junto à Roma. Agora, a ideia do Flamengo é fazer pelo menos mais 2 contratações, buscar um zagueiro no mercado da bola e voltar à carga para fechar com o atacante Luiz Henrique. O principal objetivo é um zagueiro. O plano A era o Léo Ortiz, do RB Bragantino, mas as diretorias não entraram em um acordo sobre o valor da venda e o negócio está praticamente terminado. Com isso, o Flamengo tem 2 nomes na mira, o zagueiro da Fiorentina da Itália, Yerry Minas, que fez sucesso no futebol brasileiro quando jogou no Palmeiras, e o Kaique Fernandes, que se formou no Santos e hoje defende o Almeria da Espanha. No caso do ex-menino da Vila, o jogador foi emprestado, mas Marcos Braz ainda não respondeu os agentes do jogador. Porém, o que se sabe é que a procura será intensificada nos bastidores nos próximos dias. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo ainda pensa em investir em mais um meia, caso tenha dinheiro para fazer investimento quando conseguir fechar com Luiz Henrique e mais o zagueiro. A busca por um meia é visto como importante para o plantel, pois tanto Arrascaeta quanto o De La Cruz poderão desfalcar o Flamengo na Copa América. Já ambos devem ser realmente convocados para a seleção uruguaia pelo Marcelo Bielsa. Em 2024, a Copa América será realizada em junho e julho e o Brasileirão não será paralisado. E por conta disso, são grandes os riscos do Flamengo perder os seus 2 meias. E o nome da vez na Gávea é do meio-atacante Thiago Alcântara, do Liverpool da Inglaterra. Para se aproximar de vez do craque, o Braz e o Spindel projetam uma viagem à Inglaterra. A informação é do jornalista João Guilherme. Thiago Alcântara não vive o seu melhor momento na carreira no Liverpool. O jogador tem contrato com o time inglês até junho de 2024
e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Por isso, a torcida do Flamengo está muito animada com o jogador, querendo vir para a Gávea no meio desse ano. Segundo o portal Transfer Market, o Thiago Alcântara, de 32 anos, está avaliado em 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo tem condições de pagar esse valor ao Liverpool para contratar o jogador, caso queira ainda nessa janela de transferências. Com o Matias Vinha e o De La Cruz já contratados, o Flamengo tem até o próximo dia 7 de março para fechar com todas as contratações que o Tite pediu. Enquanto o Marcos Braz cuida dos reforços, Landim está com a delegação do Flamengo na pré-temporada dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Thiago Alcântara? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, me prestigiando. Bora lá! Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Renilson de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão também. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Benedito Evilásio Assunção, de Cuiabá, no Mato Grosso. Alô, meu amigo Sebastião Odites, em atividade aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Carlos Ferreira, de Babassulândia, no Tocantins. Alô, meu amigo William Timóteo, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo José Paulo de Almeida, gente muito boa, tá sempre aqui comigo. Alô, seus filhos Carlos Eduardo e Theo Henrique. Alô, esposa Noemi de Louvreiras, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!